É isso aí, estamos de volta e depois do rápido intervalo, vamos lá, né? Dar sequência aqui ao Canal Esportes para falar das coisas do Campeonato Alagoano, depois do momento aí com o pessoal aí do Brega Funk que passou aqui no estúdio falando de um concurso de dança. Nós vamos agora falar de futebol, que o torcedor também tanto espera. O CRB joga aqui em Maceió e o CSA joga fora de casa na primeira rodada do Campeonato Alagoano. O que não para de chegar no CSA são as novidades, jogadores sendo apresentados, conversando com a imprensa, e nesse contato inicial com a imprensa, alguns jogadores já começam a apresentar suas credenciais. É o caso do Silvinho, que foi anunciado pela direção do CSA logo depois da Série B do Campeonato Brasileiro e é uma das caras novas do Azulão. Vamos ver o que ele disse em sua chegada para o primeiro contato com a imprensa. Vamos acompanhar. Acho que acrescenta muita coisa, assim, a princípio eu vou falar assim, fora de campo, né, a cultura, a educação, assim, eu tenho 2 filhas e isso foi um dos fatores principais para mim querer ficar mais tempo fora, porque a educação, a cultura, as coisas que elas aprendem, aprendeu a língua também, isso foi muito bom para elas. E em relação ao futebol, não deixa nada a desejar como aqui no Brasil, né? Claro que aqui no Brasil você existe um pouco mais de pressão, coisa que lá falta ainda para eles, esse tipo de cobrança. Eu sempre gostei desse nível de cobrança, então falta isso para eles, mas a nível técnico, de qualidade, não deixa faltar nada, então assim, acrescentou muitas coisas. Não, ainda são. Ainda são, assim, eu aprendi nesses 2 anos que eu fiquei no Japão, eu aprendi a jogar numa posição que eu não era acostumado a jogar no Brasil, que é como um segundo atacante, um 9 falso, né, mais pelo centro de campo. No Brasil eu sempre joguei pelas beiradas, mas fiz muitos jogos também pelas beiradas lá, então assim, essas características, acho que até quando eu parar de jogar, por mais que esteja agora um pouquinho mais experiente, isso nunca vai mudar. Eu sempre gostei de fazer 1 para 1, de jogar com tabelinhas, de finalizar em gol, ir para cima do adversário, então isso não vai mudar. Então, eu tive a oportunidade de conversar com o professor Jair, com o auxiliar dele, então, e por mais que no momento eu estou treinando separado, por causa da parte física, e dá para ver os treinos, e já deu sim, eu tive a oportunidade de jogar também 2 anos na Áustria, né? Esses tempos na Ásia também. Eu peguei um treinador a temporada passada espanhol, então assim, as características são muito parecidas, né? Ele usa, traz o lateral para dentro para dar mais amplitude para o ponto do outro lado, então assim, eu gosto de jogar com essas características porque ele deixa os beiradas flutuarem, então assim, em relação à parte técnica, a tática, desculpa, estou bem confortável. Boa noite, Warner, né? Prazer. As minhas características eu sou um jogador mais rápido, né? Gosto de enfrentar de 1 para 1, gosto de jogar no 2, tabelando. Sou um jogador bastante esforçado, às vezes até um pouco chato, porque eu gosto de cobrar bastante, mas é uma cobrança pro bem do grupo, do clube. Em relação a voltar, foi uma escolha, demorou um pouco para eu escolher. Quando eu voltei da Ásia, assim, tinha alguns clubes que eu sentei com a minha esposa e a nossa prioridade era morar num lugar legal, que fosse para mim, para minha família. E claro, eu queria jogar por algum time que fosse disputar qualquer campeonato que eles fossem entrar, em relação no nosso caso, a Série B, a Copa do Nordeste, o Campeonato Estadual. Então, assim, a própria Copa do Brasil a gente não tem que deixar de fora, porque tem clubes assim, a gente tem que brigar por tudo. Então, quando eu tive a oportunidade de conversar com o Pastana, botei essa ênfase, porque eu queria brigar por alguma coisa, não queria voltar só para morar em qualquer lugar. Então, fiquei muito feliz, estou feliz de jogar pela primeira vez no Nordeste. Fui muito abraçado por muita gente, recebi muitas mensagens de apoio e espero ser feliz aqui no clube. Eu acho que sim, assim, a princípio, óbvio, a parte financeira conta bastante, ainda mais assim, com o jeito que a nossa economia a gente está vivendo, né? E a diferença da moeda é muito, né? Mas é como eu comentei antes, em relação à segurança, realmente, assim, infelizmente, é um absurdo de diferença, assim, né? Minhas filhas,
ficavam na rua, tranquila, eu e minha esposa ficava dentro de casa, então assim, não tinha preocupação alguma. Infelizmente aqui no Brasil isso não pode acontecer, né? Eu falo como um pai de família. Então assim, é óbvio que a parte financeira você tem que pensar no seu futuro, a gente não vai jogar futebol para sempre. Mas a nível técnico, a nível de futebol, eles também, como eu comentei também, eles não deixam a desejar em nada. O nível do campeonato é muito bom. Acho que depois da Copa do Mundo, né, depois de várias situações que aconteceram com a nossa seleção brasileira, tá vindo isso à tona, né, de alguns treinadores se repaginar, né, de acontecer tudo isso com os clubes. E realmente, acho que se você está vendo que a situação não está dando certo, você tem que tentar ir para o outro lado. Acho que serve de exemplo. Nós servimos de exemplo para eles durante tantos anos e agora, né, que eles estão servindo de exemplo para nós, acho que não é vergonha alguma o Brasil tentar imitar algumas coisas, pegar como base algumas coisas, porque... Tá aí o Silvinho falando com a imprensa, falando inclusive desse seu primeiro contato com os jogadores e com a imprensa nesse novo desafio para o CSA. O CSA que vai jogar amanhã no Campeonato Alagoano e daqui a pouco nós vamos dar uma passada na primeira rodada da competição. O CRB também vai jogando inclusive nesta primeira rodada no sábado, assim como o CSA. Vai jogar aqui em Maceió. Vamos acompanhar então como anda exatamente a preparação do CRB com a conversa e o técnico Roberto Fernandes em contato com a imprensa. Olha, o Romão, né, o Guilherme Romão é o lateral que chegou, é um lateral que fez, apesar da equipe dele não tido uma campanha muito boa, pelo contrário, mas ele conseguiu se destacar e tinha, vamos dizer assim, proposta de outras equipes, né? Então, das opções que tinham, né, à nossa disposição, o Romão foi o que se encaixou e ele tem agradado nos treinamentos. Eu espero que ele possa manter a performance dos treinamentos nas partidas, para que ele possa ganhar confiança e o mais rápido possível a gente ter ali uma lacuna fechada. Em que pese, né, a outra opção é o Hugo, que ainda continua no departamento médico, não participou ainda de treinamento algum, e aí a gente fica, né, na dependência da sua recuperação. Olha, os treinamentos eles têm sido, para um reinício de trabalho, muito contentes, né? Em relação a elenco, eu ainda acho prematuro, Rodrigo, a falar de elenco, né? O que na realidade, eu acho que foi o grande trunfo, a grande aposta, né, do CRB, foi de ter mantido uma base, né? A gente conseguiu manter em cada setor, né, pelo menos 2 jogadores que efetivamente eram titulares, né? Então acho que essa é a grande aposta. Mas em relação a reforços, né, ainda a gente vai estar num processo de contratação, né? Haja vista que, por exemplo, para a equipe titular, nós estamos preenchendo a lacuna da saída do Wesley e da saída do Igor, né? Mas em termos de elenco, ainda existem muitas lacunas a serem preenchidas no que diz respeito à competitividade. Nesse momento a gente está usando muitos garotos da base, né, aproveitando para dar experiência a esses jogadores e oportunidade, não tenha dúvida disso. É isso aí, o técnico Roberto Fernandes, no qual também nós desejamos, assim como desejamos ao Silvinho, boa sorte para ele nesse início de trabalho, nesta temporada que segue, né? Já que ele comandou a equipe na Série B que encerrou no finalzinho do mês de janeiro. Vamos dar uma olhada nos jogos dessa primeira rodada do Campeonato Alagoano. No site da Federação Alagoana de Futebol, inclusive, tem escala de arbitragem já definida para esses jogos da primeira rodada. Vamos dar uma olhada então nessas partidas para você em casa colocar em sua agenda. Em tela cheia, Max, vamos lá. O CSA vai jogar contra a equipe do Muricy no estádio Rei Pelé. O jogo está marcado para as 5 da tarde, no maior palco do futebol de Alagoas. Coruripe e CRB jogam amanhã à noite, às 7, no estádio Gerson Amaral. Asa e Jaciobá se enfrentam no domingo. O jogo está marcado também para as 4 da tarde no estádio Coraci da Mata Fonseca. E amanhã à noite, domingo, às 8 horas, o Céu joga contra o Desportivo Aliança, também no estádio Coraci da Mata Fonseca. Ora, por que, Viderlão, o Céu vai jogar contra o Desportivo Aliança? Porque o estádio Edson Matias
na cidade, vai jogar em Arapiraca, na verdade, para concluir, né? Por que, Viderlão, o Céu vai jogar em Arapiraca contra o Desportivo Aliança? Porque o estádio Edson Matias, em Olho d'Água das Flores, não foi aprovado a tempo pela Comissão de Vistoria que a Federação Alagoana de Futebol promove, com vigilância sanitária, Corpo de Bombeiros Militar, que tem a necessidade da emissão dos laudos. O time de Olho d'Água das Flores não conseguiu fazer isso em tempo hábil. Então, como o tempo do estádio Coraci da Mata Fonseca e as condições elas se encontram em perfeito estado, por isso o jogo entre Céu e Desportivo Aliança será realizado no estádio Coraci da Mata Fonseca. Então, coloca na tua agenda, CSA joga aqui em Maceió contra a equipe do Coruripe, aliás, contra o Murici. O CRB vai até Coruripe enfrentar o time da casa à noite. Temos o Asa um pouco mais cedo enfrentando o Jaciobá e logo depois Céu e Desportivo Aliança. São os 4 jogos desta primeira rodada do Campeonato Alagoano. Assim nós vamos encerrando esta edição do Canal Esportes. Deixo meu grande abraço para você, um ótimo final de semana. Segunda-feira estaremos de volta para trazer todos os detalhes e a movimentação dessa primeira rodada do Campeonato Alagoano. Conto com sua audiência. Até lá.